Bom, meus queridos irmãos, amigos, com muita satisfação eu vos saúdo a todos na paz do Senhor. Muitos dias que nós não fazíamos uma live, estava em uma plena correria de trabalho, porém agora, graças a Deus, adentrando de férias, estamos mais um pouco à vontade. Mas resolvi nesta tarde, ou início de tarde, fazer uma live que fazia muito tempo e nós temos muitas coisas que nos ajudam a divulgar o Evangelho, a palavra. As redes sociais é importante e ela se torna um bom instrumento se ela for usada por pessoas boas, né? Glória a Deus. A irmã, Pai do Senhor, minha irmã, relembre meu nome, o nome da irmã que me passou aí pelo o sentido, né? Um pouco de esquecimento aqui, tá na mente, mas não sai. Irmã Odineide Xavier, é verdade. Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a vida do nosso irmão, seu esposo, seus filhos. Deus continue abençoando. Quero, antes de nós trazermos uma palavra, quero convidar algumas pessoas, certo? E aí nós estaremos iniciando essa live, tá certo? Irei convidar algumas pessoas que assim puderem e tiverem tempo ou desejo de nos acompanhar, tá certo? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, por favor. Glória a Jesus. Muito bem. Deus é maravilhoso. Deixa-me ver. Só mais um pouco. Adiantar algumas pessoas aqui. Glória a Deus. A irmã Odineide já está online com a gente. Glória a Deus. Só mais um pouquinho, por favor, não aguardem. Muito bem. Vamos lá. Bom, queridos irmãos, a irmã Rosa, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu quero, nesta tarde, trazer uma palavra para a reflexão de todos nós, da minha pessoa que falo, das pessoas que há nos escutar, sejam os irmãos ou pessoas não crentes. Eu quero ler um texto interessante, que inclusive está até em campanha, na Assembleia de Deus aqui em Aldo Rodrigo, um tema muito bom, até porque tudo que vem da Bíblia é bom. É a palavra de Deus, é o Verbo encarnado, o Deus que se encarnou em Cristo, se fez homem e habitou entre nós, e disse João, escrevendo no Evangelho que leva o seu nome, e se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Jesus não existia só graça, existia verdade. Em Jesus não existia só verdade, existia graça, certo? Então, em tudo ele é perfeito e é exemplo para nós. Então, irmãos, muitos me conhecem, e porventura
esse vídeo chegar em mão ou de pessoas que não conhecem, em celulares de pessoas que não me conhecem. Eu moro aqui em Alto Rodrigues, sou da Assembleia de Deus, graças a Deus tenho o pastor, né? Não uso as redes sociais para meu amigo Cássio, lá de Viçosa. Um abraço aí, meu amigo. Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa e da sua família, tá certo? Deus abençoe. Eu não uso as redes sociais para pedir dinheiro, não uso as redes sociais para fins pessoais, não. Isso não cabe a mim, isso não é evangelho, não faz parte do verdadeiro evangelho. Muitas pessoas usam as redes sociais, usam o nome de Jesus, usam a obra de Deus para se beneficiar e consegue comover, consegue converter pessoas ao seu pensamento, e muitas pessoas cedem a essas coisas que causam entre nós até escândalo. Nós usamos as redes sociais para trazer o evangelho, para pregar a palavra para aqueles que querem ouvir, que desejam ouvir, e não custa nada, não precisa pagar nada, até porque o celular, quase a gente está com ele em mão quando temos tempo, vendo coisas de graça, fazendo as nossas publicações de graça. Então, por que para pregar o evangelho eu preciso cobrar, eu preciso passar pix, ou pedir pix, melhor dizendo? Isso não é evangelho. Se não faz parte de evangelho, não faz. Alguém vai usar textos fora de contexto, fora da realidade, usa-se a obra de Deus como mercadoria, né? Jesus se torna para essas pessoas garoto de propaganda, para que essas pessoas sejam, as tais pessoas que assim usam de má fé, sejam beneficiadas. E aí o que acontece? As pessoas que não conhecem a Jesus à luz da palavra, conhecem Jesus pelo que ele entende, pela sua religião, tem o meu respeito. Mas, porém, à luz da palavra, que não conhece o Jesus, à luz da palavra, o que é que eles entendem? Eles veem isso como um escândalo, entendem que isso não é verdade, né? E acham que o evangelho não é verdade, porque hoje nós estamos aí com as redes sociais, nesse contexto que falo, né, com pessoas fazendo pulverizações de maldades, usando o nome de Cristo, usando o Evangelho para se beneficiar, né, para se enriquecer. É o Pix não sei de quê, é o Pix do Manassés, é o Pix de tantas coisas, irmão, que a gente começa a se preocupar com isso. E, mais uma vez, antes que eu inicie a palavra, é uma coisa que mais me preocupa hoje no nosso meio. Eu sempre digo isso, quem me escuta, seja nas lives ou nas minhas mensagens, quando eu tenho uma oportunidade, eu sempre digo, eu não me preocupo com o mundo que está lá fora, né? Quando eu digo me preocupo, é com o seu sistema. Eu não me preocupo com o sistema do mundo que está lá fora. Até a Bíblia ela é muito taxativa, clara. Quando João, em sua primeira epístola, no capítulo 5 e o verso 19, ele diz: o mundo, quem é o mundo? Segundo a luz da Bíblia, o que entendemos dentro dos textos bíblicos, o mundo aquele sistema que está distanciado da vontade de Deus. Então, segundo João, esse jaz no maligno. Eu não tenho que me preocupar com ele. Eu tenho que pregar o evangelho para que as pessoas que estão nele saia dele e entre no mundo divino, na vontade divina, no conceito de Deus. É isso que nós temos que se preocupar, certo? É pregar para eles. Mas, no contexto de preocupação do que se é implantado, o que mais me preocupa é dentro de nós. E que não são poucos os cristãos que estão cedendo essas artimanhas que está dentro de nós.
Cristo é a obra é a mercadoria, Cristo é a propaganda da mercadoria. Então, amados, é preocupante, porque nós temos a Bíblia em nossa mão, está em nossas mãos, a Bíblia está em nossas mãos, e nós deixamos de ceder às vontades da palavra para ceder à vontade dos homens. Isso é fato. E isso me refiro a homens interesseiros, não homens que estão de acordo com a palavra. Então, é importante que se diga isso, né? As pessoas estão usando as redes sociais para benefícios próprios. Essa é a realidade. O irmão Jostam, meu amado, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Um abraço. Então, no dia que eu aceitei Jesus, no dia 26 de março de 93, eu aceitei porque criei na Bíblia. E enquanto eu estiver crendo nela, eu não abro mão daquilo que eu criei, da fé que um dia eu abracei. Eu não abro mão das doutrinas da palavra. Isso não me dá o direito de me julgar melhor do que as pessoas, não me dá o direito de dizer que sou mais crente, que sou mais santo, que sou mais perfeito. Não estou entrando nesse mérito porque sei quem sou, sei o que sou. Eu sou um pecador, porém um pecador que crê nas Escrituras, que crê na palavra e que não abro mão daquilo que eu abracei. E é isso que eu estou me referindo. Evidentemente, quando as pessoas olharem em mim, não vai ver 2 defeitos, não vai ver 3 defeitos, mas vai ver em mim dezenas de defeitos. Porém, todos esses defeitos que as pessoas veem em mim, com nenhum deles eu concordo. Por quê? Porque eu sei que eu sou um pecador. E a cada dia que passa, precisamos melhorar. Isso é fato. Então, é isso que a gente precisa compreender. Estou trazendo aqui uma reflexão do mundo que nós estamos vivendo. Então, o que me preocupa não é o mundo em si, o seu sistema. Isso faz parte do que eles vivem. O que me preocupa é o que nós fazemos parte do sistema de Deus, do sistema de um Deus verdadeiro, e queremos sair fora desse sistema, né? E acabamos querendo trazer o sistema do mundo para dentro de nós. E aí não tem como misturar. Não há mistura entre Deus e o diabo. Não sei o que digo, é a Bíblia. Não há mistura entre o santo e o profano. Não há mistura. Não se mistura, não tem. Água e óleo não se mistura. Então, para nós termos uma conexão da realidade. Amados, eu quero ler aqui, agora, vindo agora para a palavra, capítulo número 17, verso de número 15. Olha o que disse Jesus em sua oração sacerdotal. Ele disse assim: não peça que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amados,
Nós vamos refletir rapidamente nesse texto, onde Jesus, já bem próximo de enfrentar a cruz, ele faz uma oração, que é chamada oração sacerdotal. Jesus ora pelos presentes da sua época, que está com ele, que conversou com ele, que comeu com ele, conviveu com ele. Jesus faz uma oração por eles. Mas essa oração que Cristo faz não fica somente para eles, mas que vai se estender a todos quanto creram na sua palavra. Essa oração atingiu a mim, atingiu a você que tem crido no Evangelho, na palavra de Deus. Então, a oração de Cristo é para todos aqueles quanto crerem. Veja só o que disse Jesus. Ele disse assim, que não oraria só por esses. Olha o que disse ele. Mas por aqueles que havia de crer. Então, essa oração, ela conseguiu nos alcançar. Capítulo 17, o verso 20, Jesus disse, eu não rogo somente por estes, por aqueles que estavam com ele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, todos que realmente creram na palavra, eles serão alcançados, ou foram alcançados pela oração de Cristo. Jesus, Pai, eu não peço que os mate nesse momento, eu não estou pedindo que os mate, que tire dessa terra, que leve, não. Eu estou pedindo que livre do mal, livre do sistema anti-Deus, do sistema anticristo. Esse é o conceito da oração de Cristo. Um sistema que separa o homem de Deus. Jesus, eu oro por eles. Eu não peço que tire eles do mundo. Não. Que eles precisam pregar. Eu oro que o livre do mal. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu sei que eles não são desse mundo, como eu também não sou. Edinaldo Ferreira, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Eu oro por eles e por aqueles que ainda hão de crer. Não tire eles do mundo até que a missão seja cumprida. Mas eu o peço que os livre do mal. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, boa tarde, meu irmão. Então, meu querido irmão, querido amigo, Jesus faz uma oração e roga ao Pai que haja uma unidade entre os que creram. Essa é a verdade. Entre os que creram e os que ainda hão de crer. Como ele foi unido ao Pai. E aqui eu quero abrir aqui um parêntese interessante, mostrando o versículo aqui de número 3 do apóstolo, capítulo 4, o verso 3, olha o que disse o apóstolo Paulo. Irmã Francisca Freitas, paz do Senhor, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Depois até estarei fazendo umas considerações de agradecimento à Assembleia de Deus lá em Viçosa. Irmãos, Paulo escrevendo, ele diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Disse mais Paulo no verso 13, do mesmo capítulo, disse assim, a irmã Silvânia Turíbio, Pai do Senhor, Deus abençoe, viu? Disse assim, o apóstolo Paulo no verso 13, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, né? À medida da estatura completa de Cristo. Veja só, a unidade. Se fala-se tanto em unidade, mas a unidade, ela precisa ser vivenciada pela verdade, com a verdade e na verdade. Não existe unidade sem verdade. Existe
pode existir a aparência da unidade. Quando não existe a verdade, existe a aparência da unidade. Vamos citar um exemplo aqui. Você observa que as pessoas estão... Irmã Maria, Pai do Senhor, Irmã Maria. Pai do Senhor, aí para a irmã Seixinha. Deus abençoe. A irmã Silvana é lá de Viçosa também, né? Deus abençoe sua família, sua esposa. Observamos uma coisa. A gente, hoje, nas redes sociais, você vê muitos casais colocando fotos em cantos específicos, bonito, tudo aquilo que você diz, ou casal belo, é um casal lindo, bonito, mas quando a gente menos espera, se estoura nas redes sociais, escândalo entre esses casais. Porque eles viviam uma vida de aparência, uma unidade de aparência. Mas dentro do seu lar, ninguém se gostava. Não vivia a realidade como casal, como amigos e por aí vai. É só um exemplo que eu estou citando e todos sabem que isso é verdade. Eu não estou aqui dizendo que todos os casais vivem de aparência, pelo amor de Deus. Claro que não existe casal perfeito, também todos nós sabemos disso. Eu estou falando de casais que não existe mais amor. Não é casais que se discutem, que cada um tem um pensamento diferente. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo a casais que não existe mais amor entre eles. Onde existe traição, onde existe inverdades. Estou falando dessa qualidade. Onde não existe mais amor, convive por conviver e vive uma aparência de unidade. Mas a sós não é a realidade. A unidade também entre comunidade também não é diferente. Entre comunidade cristã, tem que haver uma verdade. A propaganda consegue enganar os homens, mas não consegue surpreender a Deus. Isso é que nós conseguimos, pelas nossas astúcias, nós conseguimos enganar as pessoas, mesmo consciente que não estamos enganando a Deus. Olha que coisa. Estamos pregando, salvando almas e estamos ao mesmo tempo perdendo a nossa. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta nós pregar a verdade e não querer viver na verdade? Tudo bem, alguém será beneficiado. Mas e eu? Eu não quero só beneficiar as pessoas. Eu preciso também ser beneficiado. Me refiro entre eu e Deus. Não estou me referindo a um benefício pessoal aqui da terra, ser honrado, presenteado. Não estou falando disso, não. Estou falando entre eu e Deus. Estou falando de salvação. O contexto aqui é salvação. Então, queridos irmãos, a unidade, ela precisa estar submetida aos conceitos divinos. A unidade não tem que estar submetida a conceitos humanos que contrariam a palavra. Por incrível que pareça, é real isso, que muitas vezes nós não queremos receber não de Deus. Ninguém quer. Quando a gente tem um projeto que a gente, na nossa mente, que a gente calcula, é uma coisa linda, é perfeito, vai dar certo, é bonito, Deus diz: olha, é para você, mas para mim não. E a gente fica, parece que destruído, acabado. Deus não me ama, Deus não quer saber de mim. Era um projeto tão bom. Era no nosso entendimento que vai até aí. Diferente do de Deus que vê o futuro.
Então, Deus não concede aquele projeto que queríamos e ficamos decepcionados, cabos baixos, fraqueza, desanimado, duvidoso, destruído. É assim que acontece com nós. Porque a gente tem um projeto tão lindo e achamos que fomos decepcionados por Deus. Nós ainda temos esse tipo de caráter de pensar isso. Mas quando Jesus orou, que disse que ele tinha unidade com o Pai, ele falou porque ele era submisso à unidade do Pai. E Jesus fez uma oração muito bonita lá no túmulo de Lázaro. Uma oração de agradecimento. Ele disse: Pai, eu dou-te graça porque sempre me ouve. Toda vez que eu faço uma oração, o Senhor age. O Senhor sempre me ouve. Te dou graça porque sempre me ouve. Amém? Mas Deus foi capaz de um dia dar um não a Jesus. Eu não estou falando um não a qualquer pessoa. Eu não estou falando um não de qualquer pessoa. Eu estou falando de um não de Deus ao seu Filho unigênito. Deus disse não. Jesus, já próximo a enfrentar a cruz, ele não queria beber o cálice da separação entre ele e Deus. Ele disse: Pai, uma angústia grande que Jesus estava tendo, que chegou a sua gota de sangue. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não. É preciso que você beba ele. O cálice que Jesus enfrentaria não era simplesmente a cruz, mas era um momento que ele se separaria de Deus ao receber a nossa culpa. Não. Paulo, escrevendo aos Romanos, se não me foge a memória, no capítulo 8, tem um verso que diz lá: se ele não poupou nem o seu filho, Deus não poupou nem Cristo. Deus disse não para Jesus. Jesus tinha capacidade. Meu amigo Wilson Matias, Deus te abençoe aí. Na cidade, acho que você está em São Paulo, Deus abençoe sua vida, a vida de todos os seus familiares, viu? Deus abençoe. Wilson é um amigo da gente, por enquanto está afastado do Evangelho, por enquanto, mas eu estou crendo que ele vai retornar. Viu? Deus abençoe sua vida, meu filho. Então, Cristo, ele tinha autonomia, verdade, sinceridade para dizer assim: eu e o Pai somos um, porque eu me submeto à vontade dele. Jesus, em uma certa feita, chegou a dizer para os discípulos: a minha comida preferida, a nossa é uma pizza, para quem gosta, é uma macarronada, é um churrasco, a do homem natural. Mas a de Jesus disse: a minha comida preferida é fazer a vontade do meu Pai. Eu sempre digo isso em minhas mensagens. Jesus nunca cobrou o que ele não é e o que ele não faz, ou o que ele não fez. Ele nunca cobrou isso de ninguém. Ele nunca foi carrasco. Cristo nunca foi hipócrita. Tudo que Deus cobra do homem, tudo que Deus em Cristo cobra do homem, ou em Deus Pai, cobra do homem, é porque ele fez ou faz. Jesus cobrou unidade porque ele vivia na unidade. Ele fez uma oração pela unidade porque ele vivia em unidade com o Pai. Tudo que o Pai queria que ele realizasse, ele realizou. Você está compreendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? A gente precisa compreender. A gente precisa viver na unidade, porém na verdade. Não existe unidade sem verdade. Guarde isso. Existe aparência de unidade que nos confunde bastante. Somos bastante confundidos com isso. Para nós vivermos na unidade dentro
dessa comunidade que um dia abraçamos, é preciso vivermos na verdade. Eu não estou aqui, vou repetir, falando de perfeição. Não, que ninguém é perfeito. Mas nós estamos falando no interesse de vivermos na verdade, para que alcancemos a unidade. Todos temos que pensar igual ou de igual modo, mas conforme a palavra. Se nós estivermos de desacordo com a submissão de Deus, nós podemos até nos concordar, mas ainda não vivemos na verdade. A nossa verdade, ela tem que estar dentro da palavra para que possamos gozar a unidade que Cristo aqui rogou ao Pai por nós. Ele disse: Pai, eu não rogo só por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer. Eu aconselho aos irmãos, às pessoas amigas, a mim mesmo, é necessário que examinemos as Escrituras, para que a falsa unidade, a aparência da unidade não nos engane. A aparência da unidade é onde não existe a verdade da palavra. Isso é aparência da unidade. A aparência da unidade em um casamento é quando não existe o amor. Aquilo é uma aparência. Não existindo amor é uma aparência. Não é uma unidade verdadeira. É uma aparência da unidade. Pode tirar as fotos nos cantos mais belos, mais lindo que existir no planeta Terra. Mas se não tiver amor, glória seja dada ao nome de Jesus, não existe unidade. Ao diácono aí, Fernando, Antônio, Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe. Então, é necessário que nós entendamos. Nós, como comunidade cristã, queremos viver a unidade? Não basta vestir uma camisa. Não basta fazer uma ceia. Não basta saudar com a paz do Senhor. Não basta isso. A gente precisa ser realista, irmão. A gente precisa viver a verdade. Com muito respeito aos religiosos. Estou falando isso com respeito, não estou dizendo como crítica. Tá? As pessoas, nem todos, mas em sua maioria, só se comemora, só se lembra de Jesus no Natal, numa semana de Páscoa que alguns religiosos guardam. Passou-se. E só se lembra no Natal, melhor dizendo, na Páscoa, só se lembra de Jesus até enquanto não toma vinho. Depois que toma o vinho, se esquece dele. Meu amigo Aurivane, nosso advogado ali, Aurivane é um advogado da cidade ali de Viçosa, e digo isso com muito respeito, e fico feliz porque nós temos, né, pessoas de capacidade ali em Viçosa. E o doutor Aurivane, ele é um dos tais, e eu digo isso com respeito, porque fomos meninos, crescemos juntos, jogamos bola juntos, fomos amigos de colégio, e Aurivane é uma pessoa, digo isso com seriedade, é um homem de caráter, somos a mesma idade, mais ou menos a mesma idade, e graças a Deus ele é formado em advocacia. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Então, amados irmãos, a unidade, ela precisa existir verdade. Sem verdade não tem unidade, é aparência. Se numa comunidade religiosa, ou seja, de que espécie for, não existir verdade, não existe unidade. Se num casamento não existir amor, existe aparência. Não existe uma unidade verdadeira. Então, é isso que nós queremos passar. Não adianta simplesmente nós, de forma nenhuma, não adianta nós fazer qualquer coisa por aparência. Se existe uma coisa que a gente deve se preocupar, é com a aparência. Era uma das coisas que Jesus criticava muito os religiosos da época, os fariseus.
Eles viviam de aparência, vestia as vestes para chamar a atenção, fazia as suas orações em praças, demonstrava que estava jejuando. Isso era só aparência, porque a religiosidade fazia com que eles vivessem de aparência, porém não vivia a verdade. Tanto é que eles não suportavam de maneira nenhuma quando Cristo falava, desejava matá-lo de qualquer forma. Porém, Jesus morreu no tempo certo, porque ele mesmo se entregou à morte, como ele mesmo disse, e depois retornaria. Então, nós vemos aqui, irmãos, que é preciso vivermos a verdade. Paulo fala da unidade da fé. E o que é a unidade da fé? A unidade da fé é justamente isso, que a nossa fé, todos nós que temos que ter uma fé de acordo aos padrões divinos, aquilo que Cristo nos ensinou, as doutrinas ensinadas por Cristo, a doutrina da soteriologia, a doutrina sobre a angelologia, a doutrina da salvação, a doutrina da justificação, a doutrina do perdão. Essas doutrinas, ela precisa estar impregnada com o conhecimento edificante em nossas vidas. O perdão de Deus na nossa vida, a justificação, crermos que Ele morreu para nos salvar. Isso é Bíblia. Sabermos sobre a armatologia, a doutrina do pecado, que é uma doutrina, isso é mundial, todo mundo sabe o que é pecado. Por isso que doutrina é isso, é aquilo que é em todo mundo. Não estou falando de costumes, de cultura, estou falando de doutrina. É pecado aqui, é pecado ali, é pecado no Brasil, na Argentina, aonde você quiser, é pecado. Então, a gente precisa compreender isso. A unidade da igreja precisa estar de acordo com a fé, conectada com a palavra. Então, eu só tenho que agradecer a Deus porque Ele tem abrido a nossa mente. A nossa mente. Me refiro não do entendimento profundo. Eu não tenho essas condições. Mas tem posto no meu coração, pelo teu Espírito, de acreditar nas Escrituras. E eu não tenho abrido mão disso há quase 31 anos. Eu tenho abraçado essa fé. Não sou aquilo que era para eu ser melhor, mas pretendo continuar na presença de Deus até Ele me chamar. Eu não sei de que forma Ele vai me chamar, pela morte, pelo arrebatamento que nós acreditamos dentro da linha teológica. Eu estou aguardando Ele me chamar. E eu quero, quando Ele me chamar, eu quero estar em unidade com Ele. E para mim estar em unidade com Ele, eu preciso viver a verdade, crer na verdade, aceitar a verdade. Porque quando eu creio na verdade, eu aceito a verdade, eu consigo entrar em unidade com Cristo e com aqueles que andam na verdade. Quem não anda na verdade não tem como você andar em unidade com ele ou com ela. É preciso que saibamos disso. Sem verdade não tem unidade. Guarde esta palavra que é muito importante. Sem unidade não existe verdade. Ou, sem verdade, desculpe. Sem verdade não existe unidade. A gente precisa compreender isso. Elas andam juntas. Elas são inseparáveis. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos ajudando. E quero, nesse momento, aproveitar o ensejo, né? Que eu estou muito alegre, fazia dia que eu não fazia uma live, acho meses, bem 2 a 3 meses. Mas hoje Deus me deu disposição, tempo, e a gente chegou até aqui. Eu já até agradeci, mas eu quero fazer menção de forma oral. Eu quero agradecer aqui com muito emocionado, né? A verdade é essa. A gente se emociona, mas a honra e a glória seja para Deus, para Cristo. E espero que Deus tenha visto da mesma forma o que os irmãos em Viçosa viram. É só isso. Deus vendo
né? É mais prazeroso ainda. Mas eu quero agradecer aqui em rede pública ao pastor Moisés, ele que é pastor na cidade de Viçosa, né? Pastor da cidade da Assembleia de Deus em Viçosa, aquela igreja que a gente nasceu ali na fé, no dia 26 de março de 93. Eu nasci na fé aí, na Assembleia de Deus, onde a gente trabalhou junto com alguns pastores e os irmãos aí. E Deus tem o seu trabalhar, nos trouxe para Alto do Rodrigo, mas é uma igreja que eu não consigo esquecer. Tem um pouco da nossa história aí, e fui sabedor que fui mencionado, né, até por pastor que já passou por aí, contou um pedaço da minha convenção e nos honrou. Eu sei que eu não mereço isso, mas eu fico feliz pelo reconhecimento. Tive a oportunidade aí quando eu estive em Viçosa esse ano, de conversar com o irmão Mesaque, né? Sadraque é o irmão dele, Mesaque. Ele fez uma entrevista comigo sobre um pouco da história da igreja de Viçosa. Os pastores que eu convivi, eu falei um pouco dos feitos de cada um, de algumas coisas que a gente se lembrou. E eu até disse a ele que, com muita alegria, eu digo isso, falo isso numa linguagem cristã, porque as pessoas que não são crentes talvez não saibam disso. Eu fui, de Viçosa, eu fui, apesar de eu ter sido consagrado aqui em Alto do Rodrigo, ou por Alto do Rodrigo, né? Eu sou o primeiro consagrado, o primeiro ministro do Evangelho da cidade de Viçosa, lá em Natal, encaminhado pelo pastor Raimundo, que hoje não é mais o meu pastor, ele já é pastor em Nísia Floresta, mas foi ele que nos apresentou, nos levou, e a mesa da convenção aprovou, né? Porque quem é da Assembleia sabe o que eu estou falando. E aí, no dia 26 de janeiro de 2018, eu e mais 4 irmãos aqui, fomos apresentados a ministro. 3 são daqui mesmo, do Alto Rodrigo. Eu, né, morando aqui, mas me considero que sou de Viçosa, mas enquanto Deus nos deixar aqui, estamos por aqui. E de que Deus quiser que a gente retorne, estamos aqui também para retornar. Então, eu fico feliz porque da igreja de Viçosa, né, tem alguém espalhado que viu o Evangelho e Deus levantou para esse fim e vai levantar mais. Eu não vou ser o único, né? Como eu, abrindo aqui um parênteses, citei, eu sou feliz porque aí na Viçosa nós temos pessoas falando secularmente. Nós temos pessoas advogados, como eu citei o nome de Aurivane, temos outros que estão terminando para a advocacia, temos médicos, né? Médicos, né? E outros que estão se formando. Que coisa boa, né? A nossa cidade, Viçosa, vai crescendo em nome. Isso é bom. Então, na área eclesiástica, né, de Viçosa, nós também temos, né? Hoje nós temos presbítero, nós temos diácono, e Deus os levantou como ministro, apesar de eu estar distante, a 200 quilômetros de Viçosa. Então, eu sou grato aos irmãos que lembraram, fizeram menção do nosso nome, ao pastor. Não sei se está escrito em ata, mas eu sou grato, acredito que sim, não sei. Mas se tiver, Deus abençoe. Oreis por nós e ore por nós. Se Deus nos abençoar, nós iremos passar o final de ano aí. Isso fica a critério da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Irmã Maria, ore por nós. Amém. Eu agradeço o carinho dos irmãos, né? E eu sei que Jesus, ele é bom. E eu não quero ser só ministro, não. Eu quero ir morar no céu. Além de tudo isso, eu desejo morar no céu, né? Então, que Deus em Cristo nos abençoe e continue nos ajudando. Eu até me alonguei muito na live, porque fazia tempo que eu não fazia uma live e me deu saudades hoje. E assim, Deus nos concedeu essa oportunidade. Eu quero orar agradecendo a Deus por tudo, por todos, em nome de Jesus.
E qualquer momento eu estarei fazendo outra live. Se eu for fazer, eu anuncio no Face e convidarei algumas pessoas, tá certo? Deus abençoe. E para você, meu querido amigo, quando ver essa live, o meu conselho é esse. Eu digo isso à luz da palavra. Corra para Jesus enquanto é tempo. Oremos. Deus eterno, queremos te agradecer por esta oportunidade. Muito obrigado por tudo, por todos, pela tua palavra exposta, Senhor, por aquilo que foi realizado, pela tua bondade, tua benignidade. Deus, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos dê uma visão com mais entendimento da tua palavra e assim nós possamos viver em unidade com a verdade. Tudo isso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te pedimos, somos gratos. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e muito obrigado pela paciência.